Então, só para avisar para quem está assistindo a aula, né, de longe, que hoje a gente vai começar com um seminário, uma apresentação breve de série sobre uma proposta que ele está fazendo que pode ser parte do seu projeto de doutorado, não é isso, Sérgio? Né? Sobre a possibilidade de detecção do decaimento beta-duplo sem emissão de neutrinos, né? O que seria a comprovação que os neutrinos são férmions de Majorana através da espectroscopia visual, né? Tá certo. Então você vai apresentar em meia hora, 40 minutos, e depois a gente começa a nossa aula normal, tá certo? Obrigado, Sérgio, por colaborar. Bom, pessoal, satisfação de trocar um pouco de ideia com vocês. Uma discussão que a gente iniciou no ano passado, junto com o Pedro Malta, e ao mesmo tempo algumas pessoas que eu fui conversando acharam interessante, e juntamente comigo, algumas delas que eu olhar, não tem assim, nenhuma tentativa nessa direção, assim, pelo menos registrada na literatura, né? Então, aos poucos a gente foi tentando amadurecer a ideia, e assim, a proposta seria estudar através da espectroscopia Mossbauer, eventualmente, né, se realmente for procedente, a possibilidade de observar a interação neutrino-núcleo, que já é uma coisa desejada, porque a interação, por exemplo, espalhamento coerente de neutrino-núcleo não é uma coisa predita, porém não tem evidência experimental também, embora tenha modelos teóricos para seção de choque, etc., mas não há comprovação experimental. E, eventualmente, uma montagem específica, a gente vai discutir ao longo do tempo aqui, de repente poder observar efeitos como, por exemplo, 2β0 mas ainda que não seja o 2β0, seja que são beta sem neutrino, duplamente, né, o decaimento beta-duplo sem neutrino, se a gente conseguir observar elementos que dão um indicativo de que há interação neutrino-núcleo, por exemplo, espalhamento coerente, já é uma coisa interessante. Então, nesse sentido. Antes disso, vou falar um pouquinho sobre a espectroscopia Mossbauer, o que é, para introduzir a ideia, e aí no final a gente pode discutir, e está aberto para críticas, sugestões. Bom, então a ideia da apresentação vai seguir nessa linha aí, né? Falar um pouco sobre a emissão e absorção de radiação nuclear sem recuo, que é exatamente o que a gente conhece como Mossbauer, fazendo um cálculo da probabilidade de emissão sem recuo, como que eu tive esse tipo, basicamente isso que a gente pode medir, né? E como que essas interações, essas duas interações aí, quadripolar e monopolar, que a gente vê no espectro, poderia estar relacionada, de repente, com a física de neutrinos, né? Poderiam revelar alguma física de neutrinos, e discutir, né? No final, no bom sentido aí, com você, para eventualmente refutar a ideia do seguir, né? Então, assim, a espectroscopia Mossbauer, ela já é uma técnica bastante dominada, assim, na física aí da matéria condensada, do solos desde então ela é muito bem conhecida, muito bem, assim, desenvolvida já hoje em dia, né? Ela foi usada, por exemplo, dada a precisão da técnica, para medir o efeito o redshift gravitacional. Então é uma técnica que realmente tem uma precisão muito interessante para resolver energia. E a ideia seria juntar essa técnica com a interação de núcleos, né, que a gente usa para observar a espectroscopia Mossbauer, imersos num fluxo de neutrino adequado para poder eventualmente responder algumas das questões que estão abertas sobre neutrinos. Então, basicamente seria essa a proposta, né? Então, a pergunta que fica é essa aí, né? A gente está buscando achar uma possível resposta, né? É possível utilizar a técnica de espectroscopia Mossbauer para estudar neutrinos? Essa é a pergunta, né? Bom, só para dar uma ideia, então, algumas considerações sobre a espectroscopia Mossbauer, a gente tem, de um modo geral, a relação de certeza dá para a gente aquela expressão ali que envolve a largura, o tempo de vida, né, de que um estado excitado permanece, né? Você tem um núcleo no estado excitado. Ele não fica nesse estado para sempre, tem um tempo para que ele eventualmente decaia, aquele tal ali. E quando você faz a espectroscopia, você obtém uma curva, uma distribuição da emissão, e essa distribuição tem uma largura em energia, que é aquele gama ao lado de lá. É a relação de certeza, basicamente, né? E aí, a gente pode eventualmente modelar o
o sistema por aquela função de onda ali, que decresce exponencialmente com o tempo, né? Se tem conhecido, tem na literatura, a gente pode obter as componentes de frequência daquela similar, e a gente obtém essa expressão aqui, ó, a intensidade. E aí, se você vai no laboratório médio, você tem uma curva que tem esse padrão ali, né? Onde essa largura, aquela largura gama é a largura meia altura dessa curva aqui, que chama de lorentziana, né? Então você tem um estado excitado, ele sobrevive durante um determinado tempo tal e vai decair. Você coleta esses decaimentos e os fótons que saem desse decaimento, faz uma distribuição, né, da intensidade, da quantidade de fótons que vem. São da energia, você tem aquela curva ali, em torno da energia zero, né? Muito bem. Acontece que até a década de 50 se tentava obter a ressonância entre núcleos da seguinte forma: você tinha um gás de núcleos aqui emitindo, tinha um outro gás aqui de núcleos que tinha um número de massa próximo, então ele tinha uma radiação, você tentava coletar, e aí esses núcleos aqui eram levados ressonantemente para o estado excitado, e aí você media a quantidade de fótons que deixava de passar aqui. Então você tinha uma absorção ressonante de fato, essa que era a ideia, né? O problema é que, na medida que o átomo emitia o gama, a radiação, os núcleos recuavam com a concentração de momento. Então você tinha o problema do recuo, porque essa largura aqui, a gente vai ver mais na frente, ela é muito pequena, 10 a menos 9 electrovolts. Então, esse recuo, em geral, é da ordem de centésimos de electrovolts. Então você tinha a largura da emissão, essa curva aqui para a emissão e a curva para a absorção, ficavam distanciadas e centradas em torno do E0, porque essa largura aqui é 10 a menos 9 electrovolts. Então essa é uma distribuição muito bem centrada, muito bem definida, né? E aí você não observava o efeito de absorção ressonante por causa disso. Então a ideia é que a energia do recuo é dada por isso aqui, nessa expressão que é extremamente simples, é a conservação de momento de energia, você obtém ela. A ideia do Mossbauer foi exatamente o seguinte: pega o núcleo que está emitindo e coloca numa rede cristalina. E essa massa aqui seria a massa do cristal, então esse recuo aqui diminuiria, e as duas curvas poderiam ter uma área de justa posição entre elas, né? Aí você faria uma convolução e teria um gráfico de absorção. Só para ter uma ideia da acurácia, né, da precisão da técnica, a gente pode estimar, por exemplo, aqui, ó, no caso de transição de gás, você tem esse tempo aqui característico, né, de sobrevivência dos estados excitados. Tá? Um dos isótopos que é mais utilizado para estudo da espectroscopia Mossbauer são transições do ferro 57. O ferro, na verdade, o número de massa dele é 56. Mas aí o pessoal enriquece com nêutron, e aí ele fica, esse nêutron eventualmente pode decair, ou seja, esse núcleo é radioativo, e a emissão é com essa energia aqui, né? O gama que sai dessa energia. Se a gente substituir aqui, observar aqui, você vai observar que o gama sobre esse zero é da ordem de 10 a menos 2. O que significa isso? Se você voltar aqui, significa que essa largura aqui cabe 10 a 12 vezes aqui dentro. Então, basicamente é isso. Você tem uma precisão bastante grande, né? Nas medidas que você eventualmente você faz. Além do efeito do recuo do átomo, você pode ter, por exemplo, o efeito da temperatura. Então, o efeito da temperatura vem porque você tem o efeito Doppler, quer dizer, os átomos estão em movimento, você tem a velocidade, aí você pode fazer a transformação de Lorentz em cima do movimento ali, ó, pegando a componente zero, fazendo a expansão ali, se vê etc. Você obtém que a variação na energia, devido à temperatura, seria proporcional à velocidade. Essa velocidade aqui é aquela, né, 3,5 de KT, proporcional à temperatura. Então você tem a influência da temperatura. Esse zero linha aqui seria a energia que o gama emite se o núcleo estivesse parado, né? Seria o zero linha. O delta E seria a variação que você tem em relação a esse zero linha no laboratório. Então, no fundo, é isso. Quando você fixa o átomo numa rede cristalina, a energia de recuo, ela, em geral, é menor
do que os níveis de energia de excitação de modos vibracionais da rede. E é aí que ocorre a emissão sem recuo. Porque mesmo no sólido, você pode ter, quando o gama é emitido, você tem o recuo, que é a energia que você dá para o átomo que está emitindo, né? E ele vai transmitir isso para a rede cristalina. Mas se a rede cristalina tiver, se você tiver uma energia, essa energia de recuo for muito menor, por exemplo, do que a energia mínima para excitar um modo vibracional, a emissão se dá sem recuo, ou seja, a energia vai toda para o gama, de fato, né? O fóton gama. Então, quer dizer, para fazer, você tem um átomo na rede cristalina. É um sistema extremamente complicado, você tem que fazer algumas aproximações. Uma aproximação que é feita é você pegar, por exemplo, a função de onda que descreve o sistema total como sendo a função de onda que descreve o núcleo que vai emitir, chamar de Ki, né? Núcleo, e uma, sei lá, uma certa tecido sólido, como se é aqui. É um produto das duas coisas, das duas funções de onda. Essa aqui descreve o estado do sólido, essa aqui descreve o estado do núcleo. Quando o núcleo está no estado excitado, então o estado inicial aqui do núcleo é o estado excitado, ele vai decair, então ele vai para o ground state. Ele vai, ou seja, a transferência de momento do núcleo para a rede vai fazer esse estado do sólido mudar. O sólido vai sair de um estado inicial, em que você tem ele alto estado da energia do sólido, e alto estado do momento, um valor zero. Tá? Então, o cristal, uma certa energia aí e parado. Essencialmente é isso que a gente está analisando. Então, as interações que você tem no núcleo são as interações fortes de curto alcance. E as do núcleo são as eletromagnéticas, etc., que confere as propriedades do sólido como um todo, vamos dizer assim. Então, essa aproximação aqui é razoável. Você tem um núcleo, é descrito pela interação forte de curto alcance e pela interação, e o sólido por outras interações. Então, são interações que, de certa forma, nos comunicam. Então, por isso que essa aproximação do produto das funções de onda é razoável. Mas o fato é o seguinte, que se você pegar o estado inicial do cristal, ele pode ser expandido em ondas planas ali, ó. Tem ondas planas no estado de momento. E quando o fóton é emitido pelo núcleo, ele pode realmente conferir um momento menos K0 aqui, ó. E aí o estado final do cristal pode vir a ser essa combinação aqui. Tá? E você pode expressar isso em termos da de cima, só tirar o exponencial de menos K0 para fora ali, vezes aquela psi lá. E aí a gente pode eventualmente se perguntar o seguinte: qual é a possibilidade, qual é a probabilidade que esse psi seja um psi I, ou seja, a emissão se dê sem mudar o estado da rede. Tudo é isso, né? A gente faz essa conta aí para calcular essa probabilidade. Aí o resultado que a gente obtém aqui é totalmente independente do modelo. Só para ter uma ideia, você pega, por exemplo, o oscilador harmônico para pegar a forma dessa rua aqui, né? O oscilador harmônico, o estado fundamental. Só para ter uma ideia, você vai chegar nesse resultado aqui, onde você tem a energia de recuo, pode reconhecer aqui, e esse H cortado ômega é a energia mínima que você precisa para excitar fônon na rede. Então, se essa energia de recuo, como em geral é muito menor que isso, em geral não, mas assim, nos casos em que a gente observa o efeito, né, hoje é chamado de modal. Então, esse número aqui é próximo de 0, esse aqui é próximo de 1. Então, você tem uma grande fração de raios gama que são emitidos sem excitar fônons na rede. No início você tinha dito, eu acho que eu não me lembro, mas essa energia de recuo típica fica na faixa de sub-eletronvolt, né? Centésimos. Centésimos de eletronvolt, né? Ou décimos de centésimo. Tá certo, tá legal. No caso do ferro, acho que é décimo de centésimo. 0,004. Ah, é, né? Certo. Tá legal. Só para ter uma ideia da ordem de grandeza, tá legal. Então, aqui dá para... tá lá. Eu coloquei aqui, ó. Tá lá. Se você pegar, no caso do ferro 57, a energia de excitação de fônons é da ordem de 10 a menos 2. 10 a menos 2 eletronvolts. E essa aqui é 10 a menos 3. Então você não excita fônon. Agora, se você pegar o ferro 58, já ocorre o contrário.
Porque você tem uma transição gama altíssima, e aí a energia de recuo é 6 eletronvolts. E essa energia é a mesma, essencialmente, essa aqui de excitação de fôton. Então, mesmo na rede cristalina, é como se o núcleo que vai emitir estivesse livre. Então, essa aqui é a ideia aí. Aí é aquilo que eu falei no início. Você tem um gás e um gás absorvedor. Um gás emissor e um gás absorvedor. As duas distribuições, bastante separadas, para o recuo. Se você consegue diminuir esse recuo, essas duas curvas passam uma pela outra, tem uma região de superposição, eventualmente. Você faz a convolução das duas, vai dar uma outra lorentziana, outra curva como essa. Essa curva está relacionada a essa superposição, essa convolução aqui. E é isso que é feito, né? Você bota o átomo emissor numa rede cristalina, ele emite o gama, e aí você não tem o recuo, é diminuído substancialmente, você tem essa probabilidade de a ressonância, né? Absorção, que a gente chama de absorção ressonante, tá? Só para dar uma ideia de como que é feito a montagem experimental para investigar isso, é o seguinte: você tem um motor que pega a fonte que é radioativa, e aí vocês lembram lá que a velocidade altera a energia do fóton. Como ele está preso, está emitindo sem recuo, e você usa aquela expressão da velocidade agora a seu favor. E você varia a velocidade aqui, então você tem o fóton emitindo E0. Mas para você fazer a espectroscopia, você não pode ter só o E0, você tem que ter uma largura no entorno dele, para você observar os possíveis estados que você tem aqui na sua amostra, as possíveis transições possíveis que você tem. Então, para fazer a espectroscopia, você tem que variar essa velocidade aqui. Então, esse motor aqui, ele, na verdade, ele se move aqui, gerando o efeito Doppler, intencionalmente mesmo. E aí você mede a velocidade, na verdade, é coletado no sinal, você coleta nesse eixo aqui a velocidade desse motor aqui, a eletrônica que isso te dá, você vai jogar no computador, e a quantidade de fótons que não chega aqui, porque elas ficaram absorvidas aqui ressonantemente. E aí você vai ter um espectro. Por que botou agora cobalto e não ferro? Oi? Por quê? Ah, sim, é porque na verdade, por exemplo, aqui no Brasil, se produz essa fonte aqui. Ah, entendi. As vantagens de se usar o cobalto provavelmente está associado ao processo de fabricação da fonte. Tá certo. E o número de massa é 57, 57. Então, tanto o ferro 56 tem um número de massa muito próximo desse cobalto. Né? 57 é estável. Então, por exemplo, você tem aqui a sua amostra, em geral, tem ferro 56. Ah, entendi. Então, essa fonte aqui, eu acho que é uma questão de produção. É mais fácil produzir cobalto do que ferro 57. Tá? Mas nada impede de ter fonte de ferro 57 também. Você já falava isso no início, né? Ferro 57. Né? A figura aí, o texto que eu peguei, usa o cobalto como fonte. Né? Mas acho que, realmente, as fontes que a gente dispõe em geral é cobalto. Né? Eu acho que é pela facilidade de produzir, talvez. Assim, aqui embaixo é uma outra montagem em que, ao invés de olhar os fótons que foram absorvidos ressonantemente aqui, a falta deles, você observa os elétrons que saem aqui da sua amostra. Porque, veja bem, a radiação gama que passa aqui e chega na sua amostra, ela vai excitar os núcleos aqui. Esses núcleos vão decair de volta. Quando ele decai de volta, essa energia do decaimento dele, em 90% das vezes, ela vai para a camada eletrônica, e aí você tem um efeito fotoelétrico, essencialmente. Você joga elétron para fora. E aí esses elétrons também te dão informação importante, né? Quando você quiser estudar efeito de superfície, você usa essa montagem aqui, não essa. Tá? Esses detectores, em geral, também são diferentes, né? São naturezas diferentes, mas só para dizer que existe quando vai fazer a mesma espectroscopia com elétrico. Tá? Quando você tem um átomo numa estrutura, o núcleo dele, tendo um spin, quer dizer, o núcleo vai interagir com o entorno, tanto com os elétrons, como a rede cristalina, etc., né, de alguma forma.
A ideia é que quando você tem a fonte e tem a amostra, o núcleo na fonte percebe uma vizinhança eletrônica de um jeito e na amostra uma vizinhança eletrônica de um jeito. Por exemplo, você tem a sua fonte é o cobalto 57, aí você tem uma distribuição de elétrons S em torno do núcleo. Lá na sua amostra tem ferro 56, que tem uma outra distribuição de elétrons S. Essa distribuição de elétrons S, ela tem uma probabilidade diferente de zero na origem, ou seja, no núcleo. Esses elétrons S eventualmente visitam o núcleo. Essa diferença do que você tem de elétrons S na fonte e na amostra dá um deslocamento dos níveis de energia, que é chamado de isomer shift, deslocamento isomérico. Tá? Além disso, se você tiver um gradiente de campo elétrico, é possível você observar esses dois níveis aqui, associados ao espírito 3,5 e ao espírito meio, justamente, eles podem splitar em dois. Então você observaria dois espíritos aqui, essencialmente. Agora, se você tiver um núcleo imerso, por exemplo, num campo magnético, é o caso do ferro, por exemplo, você tem os domínios magnéticos, o núcleo sente o campo magnético desses domínios. Então, de 10 a 7 tesla, um campo absurdo, local, né? Então, o núcleo ele sente esse campo e aí o spin dele, você consegue resolver a degenerescência do spin nuclear. Então, no caso do ferro, você consegue observar essas 6 transições permitidas no campo. Esse campo de 10 a 7 tesla que você está falando é o campo natural perto do núcleo, né? Ou é um campo de laboratório? Não, é um campo no interior da matéria. Da matéria. Tá legal. No interior da matéria. Tá certo, ele é muito forte mesmo. Né? No domínio magnético, Tá os núcleos naquele domínio, não na parede de domínio, mas no interior de um domínio magnético, tá certo. em geral sente campo dessa ordem. 10 a 7, 10 a 8. É que tá no de laboratório. Tá certo. Laboratório de Deus, né? É isso aí. Só para discutir um pouco sobre o deslocamento isomérico e o deslocamento polar, porque nesses dois elementos aí, deslocamento isomérico e deslocamento polar, que eu acredito que é possível captar alguma coisa de neutrinos. É por isso que eu vou discutir esses dois mais. O magnético, para nós aqui, não interessaria, tá? A ideia é a seguinte: você tem a distribuição no núcleo, não é um ponto, é uma distribuição de carga, né? Literalmente uma distribuição, né? Você pode ter um potencial elétrico naquela região ali, o R seria o raio do núcleo, né? E você pode ter uma energia dada por aquela expressãozinha que já conhecida de todo mundo ali. Pode expandir esse PDR aqui, ó, falando da origem, aí você vai ter essas contribuições aí, ó. Tem a contribuição de carga, né? A contribuição de dipolo, que é essa aqui. A contribuição de quadrupolo, essa aqui que está associada ao desdobramento quadrupolar. E aí dentro dessa daqui, quando você completa aqui para aparecer o tensorzinho de momento de quadrupolo, aqui, ó, aparece esse camarada aqui. Esses aqui, nenhum deles contribui. Esse aqui porque ele desloca os níveis igual, você faz o delta, é a variação que você mede, então isso não contribui. Esse aqui, em geral, o núcleo que você está usando pode ser simétrico, você pode escolher núcleos que sejam simétricos, aí a interação dipolar também vai embora, tá? E aí fica esses dois aqui. Esse aqui, ele mede um gradiente de campo a que o núcleo pode estar sujeito. Tá? O tensor momento de quadrupolo acopla com esse gradiente de campo. E esse camarada aqui, ele mede exatamente a densidade de elétrons S no núcleo. Esse camarada aqui, chamado de... É ele que dá origem, na verdade, ao deslocamento isomérico lá. Você vê que é o laplaciano do potencial, então você vai ter o divergente do divergente do campo elétrico. Então você é o divergente do gradiente de φ. E aí você tem a densidade de carga eletrônica. O divergente do campo elétrico é a densidade de carga. Então, em geral, isso aqui na verdade está associado à densidade de carga eletrônica que você pode ter lá no núcleo, que vem dos elétrons. Tá? Então, só voltando para ressaltar esses dois parâmetros, que é o deslocamento isomérico e o quadrupolo, a ideia é a seguinte: o deslocamento isomérico, como é que você vê ele, né? Aqui. Você vê assim, ó, você tem um espectro. O
o seu motorzinho lá, uma hora ele passa pela velocidade zero, velocidade negativa e velocidade positiva. Quando você mede, em geral, você fica deslocado por causa daquela questão que eu disse. Na fonte você tem uma vizinhança eletrônica no núcleo e na amostra uma outra vizinhança. Então o seu espectro, em geral, é deslocado em relação ao zero. E essa medida aqui ela é feita dentro da XML, o pessoal faz isso com régua. De tão possível que é medir isso. Isso aqui é perfeitamente visível no espectro. Então você tem esse delta, o deslocamento isomérico, e o desdobramento de quadrupolo, que está associado à interação com um determinado gradiente de campo que pode existir no núcleo, está relacionado com a distância dessas duas absorções que você tem aqui, devido a você ter o gradiente de campo explica esses dois estados de spin aqui, ó. Esse aqui, na verdade, aqui, ó, em dois. Então, cada nível desse aqui é um camarada desse que você está medindo, tá? Aqui para a gente, como eu disse, não interessa, que é o desdobramento devido ao campo magnético, tá? O que interessa para a gente aqui é esse camarada aqui. O desdobramento isomérico e o desdobramento de quadrupolo, né? Esse seria um espectro típico que você tem, por exemplo, o FEA56, se vocês observarem, o centro dele aqui, ó, não é o zero. Então, o fato do centro não ser o zero indica que temos um desdobramento, chamado deslocamento isomérico, que é aquela diferença química, né, entre a amostra e a fonte, que está emitindo, né? Voltando a esses dois aí, aqui, ó, só para ressaltar, então você tem um espectro que tem desdobramento de quadrupolo, que dá esses dois bicos aqui, e ele não é simétrico em relação ao zero. O zero está aqui, ó. A distância do zero para o eixo de simetria desse espectro é o deslocamento isomérico. E do eixo de simetria até um dos sulcos aqui é o desdobramento de quadrupolos por 2. Então você mede o desdobramento de quadrupolos. Então essas duas coisas são perfeitamente mensuráveis qualquer espectro normal que você tem, tá? Em geral, você pode ter uma maluquice daquela ali, como você aqui, né? Você pode ter, numa amostra qualquer, você pode ter uma combinação de vários efeitos que hoje em dia o pessoal usa para caracterizar materiais, estudar superfície, uma série de coisas aí. Tem ajustes numéricos que você faz que te permite estudar materiais, né? Só para mostrar que pode ter maluquice. Mas você pode produzir um espectro também que tenha só 2 pits para estudar isso, tá? Essa é uma imagem só para mostrar como é que isso está lá dentro dos laboratórios, por aí fora. A ideia é a seguinte: você tem um equipamento que é eletrônico, tá? Ela controla um motor aqui seria a sua amostra, e aqui seria o detector. Esse detector, em geral, é um gás, você tem um fio e uma câmera aqui, um gás. Aí tem uma janelinha aqui, em geral é de berílio, porque o berílio é transparente ao gama. Aí o gama entra, quando ele entra, ele ioniza moléculas do gás. Isso gera um efeito em cadeia aqui de captura dos elétrons por esse fio que está numa diferença de potencial geral alta. Então ele atrai esses elétrons e você tem uma queda de potencial. Essa queda, em geral, é proporcional à energia do gama. Então você é calibrado, direitinho, aí você tem um medidor de gama. Essa é uma possibilidade. Tem outros tipos de medidores que foram desenvolvidos ao longo do tempo aí, melhores, até inclusive, que essa é uma montagem antiga, provavelmente. Mas é uma possibilidade de se medir Mossbauer, né? Com uma montagem desse tipo aí. Não é caro, uma montagem barata, praticamente. Agora, sobre neutrinos, então. Tem a ver neutrinos com essa espectroscopia, né, específica. Os neutrinos, só para dar uma ideia da abundância deles, eles são produzidos em várias fontes diferentes. Você tem, desde lá do Big Bang, você tem neutrinos terrestres, né? Você tem os reatores nucleares aí para poder medir o número de neutrinos, supernovas, etc. Então aqui é só para dar uma ideia da seção de choque em função da energia. E aí você tem aqui, por exemplo, nos reatores você teria nessa faixa aqui produção de neutrinos com essa energia, e essa seção de choque, seria da ordem aqui de 10 a menos 22, estou pegando aqui sendo otimista, você tem 10 a menos 22 milibar, 10 a menos
milibar 10 a menos 2 centímetros, alguma coisa desse tipo, centímetros quadrados, não tanto. Milibar 10 a menos 24. 10 a menos 24 centímetros. Exatamente. É porque eu não estou tentando chegar nele, vai dar 10 a menos 40 e tantos centímetros quadrados. Então, essa seção de choque extremamente pequena. Então, daí a dificuldade de observar a física de neutrino. A seção de choque dos processos em geral, que você obtém, são muito baixas. Né? Então, a proposta inicial é conseguir um fluxo de neutrinos de uma fonte a ser dimensionada, que concentrada sobre um determinado experimento Mossbauer possa gerar nele modificações naqueles dois parâmetros, num ou no outro ou nos dois. Porque você tem, deixa eu ver, acho que mais à frente tem uma discussão. Só para colocar para você o seguinte: a seção de choque predita pelo modelo padrão para diferentes núcleos, seguindo o trabalho desses três senhores aí, da década de 70 ainda, dá essa expressão aqui, ó. E isso aqui é um plot teórico dessa expressão. Então você tem, por exemplo, o ferro 56 aqui, que é o que a gente está conversando aqui a respeito, que aparece na nossa discussão. A seção de choque está aqui, ó, 10 a menos 43 metros quadrados aqui, ó, 0,5 essencialmente, tá? Então você tem uma seção de choque extremamente pequena. Para o chumbo, você tem, sei lá, três vezes essa seção de choque. Então, essa seção de choque está relacionada à interação do neutrino com o núcleo. Se o neutrino eventualmente interage com o núcleo, ele pode gerar um recuo aqui, que é medido por essa energia T aqui, ó. Esse QW aqui. Sério? Você tem a referência, esse PRD de que ano, né? É de 73. Ah, 73. De lá para cá você verificou se houve um melhoramento nas medidas? Esse resultado é antigo, assim, 40 anos? Eu verifiquei, conversei com um rapaz do Double Shots, no encontro do Cone, que o professor João dos Anjos fez há umas 2 semanas atrás. Ele me falou o seguinte, que realmente não teve nenhum avanço. Agora que está voltando, está entrando em cena, de novo, investigação da interação coerente neutrino-núcleo. Tem alguns experimentos sendo montados aí, mundo afora. Mas nenhum deles fala nessa perspectiva que a gente está tentando verificar se realmente faz sentido ou não. Estou na discussão. Então, só para nós ver os parâmetros, aquele T então é a energia de recuo do núcleo, quando ele interage com o neutrino. Esse E é a energia do neutrino. Né? Esse F aqui é o fator de forma do núcleo. Tá? Confesso para vocês, falei na apresentação para vocês, como calcular esse fator de forma, como compreender assim, essencialmente esses parâmetros aí, é uma coisa que eu estou trabalhando aí para chegar lá, né? Mas essa expressão aí vem do modelo padrão, só isso eu queria ressaltar, né? E que esses gráficos aí, repetidos, são para, na verdade, é um plot teórico, não é um plot experimental. Então, aquele QW está relacionado ao número de nêutrons e próximos que você tem no núcleo. E esse parâmetro aqui vem das interações fracas. Em geral, isso aqui dá 1, então 1 menos 1 é 0. Então, os prótons... Isso aí é a carga fraca, né? Carga fraca, QW, né? Esse, né? QWIC. Exatamente. Então, aquele QW lá, o Z ali não contribui. O G é a constante firme. A carga fraca do próton foi medida agora recentemente, né? Foi medida em 2014. Esse termo aqui, né? Do próton. Do próton, né? Entendi. É porque nesse trabalho que eu me baseei, que é um trabalho teórico, né? Ele argumenta que esse valor aí é nulo. Pode ser considerado nulo para todos os núcleos, né? Teria só a contribuição do nêutron. Então, a ideia seria a seguinte, né? Quer dizer, já que a gente tem, quando um feixe de neutrinos atravessa um determinado material, você tem diferentes processos que podem ocorrer ali. Né? O espalhamento coerente de núcleos, o espalhamento de neutrinos por elétron, o MU, tem uma série de coisas. A ideia então seria investigar como que esse fluxo de neutrinos, eventualmente você pode construir um intenso tanto que você queira,
influenciaria nesses parâmetros aqui, que são não só bem medidos do ponto de vista experimental, como são bem entendidos do ponto de vista teórico também. Então, por exemplo, se você tem, vamos supor que você tenha muito processo relacionado à interação neutrino-elétron, produzindo murro, por exemplo. O murro tem uma massa 200 vezes a do elétron. Então você pode ter mais murros, eventualmente, pode ter processo com murros, visitando o núcleo. Então, como que esses processos viriam para esses parâmetros aqui? Esse delta, por exemplo, está associado a essa densidade de elétrons no entorno do núcleo. Então, uma possibilidade seria a gente trabalhar, fazer esse tipo de cálculo de como que os processos mais possíveis de ocorrer influenciariam nessas duas grandezas aqui, nesse delta, que a gente mede aqui, e nesse desdobramento quadrupolar, que eventualmente você pode, talvez você não interaja tanto com os elétrons, você coloca chumbo, você coloca ferro numa matriz de chumbo, mas aí os neutrinos interagem bastante com o chumbo, e aí você eventualmente gera gradiente de campo elétrico pela interação com a vizinhança desse núcleo sonda que você está observando no espectro, por exemplo. Então você poderia observar tanto isso como esse parâmetro aqui. É uma questão de computar, né? De fazer a conta de quanto esse fluxo de neutrinos interagindo com os núcleos influenciaria nesses parâmetros aí. Para gerar um número para alguém poder acreditar ou não que a técnica pode resolver essa coisa. Então, aqui eu só coloquei pictoricamente o que seria um possível experimento. Então você tem, por exemplo, aqui, você tem uma rede aqui de chumbo, por exemplo. Você precisa fazer, você tem aqui na natureza, você produz chumbo e incrusta ferro lá dentro. E submete isso aqui a um fluxo de neutrinos. Aqui você tem o átomo absorvedor, com uma outra rede cristalina aqui também conhecida, mas com seção de choque muito menor que a do chumbo, por exemplo. Então você vai ter muita interação aqui na sua fonte, mas não vai ter aqui, possível. De maneira que aqui você vai ter a possibilidade de ver interação neutrino, elétron, neutrino, núcleo, etc., muito mais com muito mais razão que aqui. Então esse seria um experimento que você está fazendo, lá no seu fluxo de neutrinos. Aqui você tem um outro experimento de referência, idêntico, calibrado da mesma forma, etc., totalmente idêntico a esse. E aí você está observando aqui, ó, em azul, o desdobramento de quadrupolo, isso aqui é só hipoteticamente, tá? O desdobramento de quadrupolo e o delta, que é o desdobramento isomérico, para esse cara que está no fluxo de neutrinos, para esse experimento no fluxo de neutrinos. E aqui você tem um outro experimento de referência, a fora do fluxo de neutrinos, bem afastado desse fluxo de neutrinos, vendo os mesmos parâmetros. E aí, eventualmente, depois de um certo tempo de coleta do espectro, você pode ver um descolamento dessas duas curvas. E aí, com esse descolamento, você tem um indicativo de alguma física diferente envolvendo neutrinos. Né? Lógico, você vai atrás, vai à cata do que pode ser essa física. Né? O que está gerando isso? Que processos podem ser mais consistentes com essa observação. Né? Então, a ideia, na verdade, o experimento está resumido nessa. Aonde é que entra aí o decaimento beta duplo sem emissão? Sim, voltando, assim. Aí entra aqui, ó. Porque vamos dizer que aqui você tem o ferro e tem essa rede cristalina cúbica, por hipótese, tá? Então aqui você tem uma simetria esférica, você não tem desdobramento de quadrupolo elétrico. Você tem uma simetria esférica ali, não tem gradiente de campo aqui. Certo. Mas aí, eventualmente, você pode induzir nesse núcleo aqui você pode ter um decaimento beta nesse núcleo aqui. Você pode fazer essa rede cristalina de núcleo radioativo também, com uma energia diferente do gama, muito mais alta, mas você não vai ver no espectro. Então esse cara decai. Vamos dizer que ele decai pelo beta duplo. Então esse beta duplo vai emitir um elétron, na verdade 2 elétrons, né? 2 prótons. E vai ter, esses elétrons têm uma energia muito característica do decaimento beta duplo. Então você pode medir aqui os elétrons que saem aqui, é uma medida, medindo com a janela, medindo exatamente essa energia que você está procurando. Você mede esses elétrons. E aqui você mede o desdobramento de quadrupolo. Porque o desdobramento de quadrupolo, se ele aumentar uma velocidade o dobro
que você espera se você tiver um decaimento simples, decaimento beta com um nêutron virando um próton, então a curva do isolamento do polo vai ter uma inclinação menor, por exemplo. Então você teria duas informações. Você teria um indicativo de que tem elétrons com a energia correspondente ao beta duplo e tem uma curva de desdobramento de quadro polo com uma inclinação maior que você teria se ele não ocorresse. Então, na verdade, seria um indicativo indireto de que esse processo ocorreu nessa estrutura, né? E quem está olhando isso para você é o átomo de ferro que está queimando gama, decaindo de gama. Então você está usando a informação que vem desse cara, esse cara está vendo a vizinhança dele. De alguma maneira você coleta isso. E a fonte de neutrino melhor para isso seria o neutrino de reatores? Ou da onde você buscaria assim, o feixe de neutrino mais eficaz para a experiência? Então, eu estava até conversando com o Gregório hoje de manhã sobre isso, e ele me falou que existem experimentos sendo montados em que o pessoal, eles fazem jato de pio, se não me engano, em determinados materiais, e aí esse jato decai em várias coisas, inclusive neutrinos. Você separa e aí você tem um jato de neutrinos. Não sei se no Fermilab, um desses aceleradores do mundo afora aí, está em implantação um experimento desse tipo. Mas eu confesso que, por exemplo, se você fizer essa montagem para investigar neutrinos em Angra, não acredito que vá ser eficiente, por exemplo. Porque lá você tem um reator, você tem neutrino para todo lado, a densidade é baixa. Então, assim, é uma proposta que demanda um fluxo de neutrinos. Agora, como produzir isso, tudo são coisas para ser investigado no trabalho, né? Então, como eu disse, é uma ideia assim, mais para discussão mesmo, para eventual debate, né? Para discutir aí. Mas quero só para mostrar, isso, né? É a interação neutrino-elétron, e aí ele troca um W mais, aí vira um I menos. É um típico processo. Poderia ter contribuído no deslocamento isomérico, por exemplo. Né? Então, quer dizer, em resumo é isso, né? O que a gente quer fazer é trocar os fotomultiplicadores aí que existem nos experimentos, são feitos para neutrinos do mundo afora. Por exemplo, ali é uma imagem do Super Cavalcante dentro dele. É um experimento tão imenso que cabe um cara com um barco dentro. Tem da ordem de dezenas de milhares de fotomultiplicadores. Né? Então a ideia é, será que é possível trocar isso por isso? Ter átomos numa rede e esses 10 a 23 núcleos que têm emitido gama poderiam eventualmente dar informação sobre neutrinos? Né? Você propiciando a interação entre eles? Então é isso, essa seria a referência, né? Então a tua proposta seria essa, tentar ir. Então não assim, digamos, não tem nenhuma referência ainda estabelecida sobre o mesval com neutrino. Não tem. O único paper que, assim, foi até esse rapaz lá do Dr. Schwartz que me mandou, anteontem, é um paper de 59, em que o cara propôs você botar o emissor de neutrino numa rede e verificar o recuo dele quando ele emitir neutrino. Mas não faz nenhuma menção a esse tipo de... Por exemplo, você já ouviu, eu não sei se assim, na literatura passou por você, mas esse estudo que tem sobre os geoneutrinos, né? Quer dizer, o interior da Terra é muito radioativo. Então a Terra também, como você mostrou ali, os neutrinos terrestres, emite esses antineutrinos que vêm do decaimento beta, né? Então, que é que o pessoal chama de geoneutrino, mas na verdade são antineutrinos, né? E aí os antineutrinos, eles interagindo com os prótons, eles podem dar o que a gente chama de decaimento beta inverso, que produz nêutrons e pósitrons, né? Então, a pergunta por exemplo, seria, eu não sei, eu não faço a mínima ideia da tecnologia, mas eu sei que em geofísica tem um interesse muito grande por esses geoneutrinos. Então, a pergunta é, de repente, aproveitar fluxos desses neutrinos terrestres, né? Se poderia ser algum experimento, sei lá, um experimento subterrâneo, né? Que pudesse, talvez, dar um resultado mais efetivo. Porque a pergunta é essa interferência dos raios gama com os neutrinos, né? Que o raio gama tem uma energia muito alta, né? E esses neutrinos são, além de serem neutros e de difícil detecção, eles vêm com a energia bem mais baixa. Então a pergunta é o quanto você consegue ver de neutrino nesse meio, né? Desse ambiente de raios gama, né?
Exatamente. A imagem que eu faço é o seguinte: você está no mar e quer produzir um rio no meio do mar. Por aí. No fundo é isso. Agora, quer dizer, por isso a ideia do fluxo. Você tem uma situação que você tem um fluxo de neutrino, porque você tem um background muito grande, né? Você tem neutrino para todo lado. Então, se você fizer um experimento, qualquer experimento de Mossbauer que é feito, ele já está levando esses efeitos aí em consideração, e aí todos na média estão levando na mesma proporção. Então, por isso a ideia de ter uma situação de fluxo. De repente, no interior, né, uma medida subterrânea, você tem a maior quantidade de neutrinos terrestres, portanto, uma faixa de energia específica. Você conhece bem. Se é um processo mais limpo. Eu não sabia, você que está informando aí no seminário, quer dizer, o estudo da interação neutrino-núcleos ainda só existe a parte teórica. Só existe a parte teórica. Medidas experimentais não tem até hoje. Não tem Poxa, nada. não sabia disso, não. Precisava que já tivesse, cara. O espalhamento coerente de neutrino-núcleo não tem. Neutrino-núcleo não tem, tá certo? Porque tem aquele, quer dizer, o Deep Inelastic Scattering, né, lá do Slack, né? Você pode jogar feixes de elétrons sobre prótons e nêutrons ou feixes de neutrinos, mas aí é sobre prótons e nêutrons isoladamente, não núcleos, né? Você diz a interação neutrino-núcleo, essa que não foi medida ainda. A experiência do Gargamel, a seção de choque, né? Gargamel. E a seção de choque que é a característica de 10 a menos, você falou 10 a menos 42. Sim, quer dizer, 10 a menos 24 barras, 10 a menos 18 barras? Isso. Milibarras. Milibarras. Essa é a ordem de grandeza. Essa é a ordem de grandeza. Legal. Bacana. Se alguém tiver mais alguma vontade aí, alguma coisa interessante a falar. Pois não, Ivan. Decaimento beta-duplo ou o fato do neutrino sendo escudor mais grande. Isso. Como é que se dá essa conexão? Sério, pode explicar para ele? Como é que você vê que o decaimento beta-duplo é a prova de que o neutrino é maiorano? Você consegue explicar para ele? Sim. Bom, pelo que eu aprendi aqui dos cursos, né, das aulas, a ideia é assim: você tem um núcleo, aí você tem vários nêutrons lá dentro. Esse nêutron ele decai emitindo elétron, vira próton, emitindo elétron e neutrino. Antineutrino, no caso. Então você tem um antineutrino do elétron. Eventualmente esse antineutrino vai interagir com outro nêutron aqui. Se esse antineutrino for o próprio neutrino, se a partícula for exatamente a antipartícula, ele pode ser capturado por esse nêutron aqui. E aí esse nêutron aqui vira um próton. Então você tem dois prótons no final do processo e nenhum neutrino. Dois elétrons. E dois elétrons saíram, dois prótons e nenhum neutrino. Porque o antineutrino aqui, se for o próprio neutrino, faz esse nêutron virar um próton. Então essa aqui é a ideia. Ou seja, o único neutrino do processo ficou preso lá. É claro, Ivan? É claro? Se o neutrino, como ele falou, né? Se o nêutron emite o próton, elétron e antineutrino. Mas se antineutrino for o próprio neutrino, se ele for majorana, esse neutrino, esse antineutrino, que é o neutrino, ele vai encontrar outros prótons. E aí a reação nêutron mais neutrino dá próton mais elétron. Então você acaba com dois nêutrons emitindo dois prótons mais dois elétrons sem nenhum neutrino. Porque o neutrino foi usado para bater no nêutron e formar um outro próton com elétron. Tá certo? Essa é a busca para ver se o neutrino é maiorano. Eu acho que esse é o experimento mais difícil. Mas é o experimento mais popular ou mais difundido para buscar a origem. Se o neutrino é maiorano ou Dirac, né? Eu acho que não tem outro experimento, né? Fala-se sempre do sempre que se fala nessa questão em aberto, o beta-duplo sem neutrino Você sabe outra perguntinha também, em que ponto aí, por exemplo, o momento, quer dizer, se o neutrino é massivo e é maiorano, ou se é Dirac, não importa, se ele é massivo, ele tem momento magnético, mesmo sendo neutro, pelo menos pelo modelo padrão. O modelo padrão associa o momento magnético com a massa. Nesse experimento aí, você estaria usando o fato de que o neutrino tem, porque se o neutrino tem um magnetismo, mesmo que esse magnetismo seja baixo, ao encontrar essas estruturas nucleares, ele vai encontrar campos magnéticos na faixa de 10 a 7, 10 a 8 Tesla. Isso pode dar uma energia de interação não indiferente, né? Exatamente. Quer dizer, de repente, o ponto dessa contribuição magnética no espectro, ou seja,
essa interação magnética se propagaria e se configuraria de que maneira no espectro que você mede? Exato. É uma possibilidade de você colocar como um modelo, né? Teste de modelo, por exemplo. Você está levando em conta esse fato também, né? Não, aí seria, quer dizer, fazendo a previsão de como essas possíveis interações neutrino-núcleo, neutrino-elétron, etc., ocorrem, como que essas interações são carregadas, por exemplo, para aquela estrutura de elétrons S, ou eventualmente para os livros nucleares, poderia eventualmente considerar uma física que vem da interação magnética. E aí, eventualmente, no espectro poderia revelar se essa ela é até majoritária em comparação a alguma outra. Mas aí, como eu disse, está tudo no reino da especulação. Não, né? tá certo. Aqui é uma proposta inicial, não tem pretensão de resolver nenhum impasse, é só uma... E a tua ideia, então, é você fazer o estudo, vamos dizer assim, mais ou menos teórico, né? E propor o experimento. Estaria propondo o experimento. Nessa direção. Tá certo, tá ótimo. Então tá. Obrigado, então, Célio. Ótimo. Obrigado Eu que por agradeço. ter aberto a tua ideia para todo mundo. Né? É um problema que a Célio está ainda elaborando, mas que teve o desprendimento de mostrar para todo mundo. Se alguém fizer mais rápido, né, Célio? Você está vendendo a tua ideia, né? Mas está compartilhando no bom sentido, né? No sentido de socializar a ideia. Né? Obrigado, Célio. Então tá, pessoal, são 5 horas. Vou dar um intervalo de 10 minutos para a gente começar a aula, tá bom?